A paz do Senhor, queridos irmãos, suma que não permitirá aos nós estar ali para bem fazer a primeira sessão de entrevista na rubrica na altar do Senhor. Quem que não chega fala aquele e no irmão que converti desde o ano 2000 na Igreja Missionária Kairos. E sendo batizado nesse mesmo ano, no dia 16 de abril. De ano 2012 a 2016, e sendo o período mais intensivo na sua vida cristã. Porque nesse momento que começou esse ministério e também ia assumir manga de trabalhos que sendo esses. Líder de departamento de missões, secretário de igreja, líder de escola bíblica dominical e de adolescente. Ainda e ser secretário de comissões de eventos de juventude, Aliança Evangélica de Guiné-Bissau e mais tarde passa a ser vice-coordenador de mesmo coordenação. E no ano 2013 e ser o coordenador dessa mesma coordenação de juventude Aliança Evangélica. Cargo que disse para razões de estudo que facilita deixar Guiné-Bissau e viajar para o Brasil. E na Brasil ele fazia bacharel nas ciências humanas e também licenciatura na sociologia. Ainda é no irmão na parte de formações teológicas. Na 2013, eu faço curso intensivo de liderança Missão Kairos. Em 2014, eu formei no curso básico de teologia no Seminário Abraco. E na 2014, eu comecei a fazer curso superior na STEP, aquilo que veio ser interrompido na 2016 por motivos de estudo. Não falamos ninguém mais de que Vitor Yufa, alguém que não na fala que passive mais ou menos durante esse percurso como é que está hoje a vida cristã ligada com o altar do Senhor. Pensa, mais perguntas não tem a oportunidade de ouvir e não tem também a oportunidade de ouvir respostas junto com o irmão. Fica ligado. A paz do Senhor, irmão Vitor. Muita paz. Como é que você está? Está tudo bem. Assuma como falava já, esse não amado irmão Vitor, que não havia chegado a falar aquela hoje, passive mais ou menos de sua vida e também sobre o altar do Senhor. Irmão Vitor, não tem a oportunidade de olhar o percurso desde a conversão no ano 2000 e até então não tem acompanhado a vida. Não se vê como uma boa parte. De ano 2012 a 2016, e ser o ano mais intensivo na boa vida cristã, vou poder falar um bocado de que período? Primeiramente, me saúde irmãos, com a paz do Senhor. Amém. E de falar ali com e períodos um bocado mais tensos, está sentindo muito mais a intensificar nesse período, porque ali com e tempo com assumir muita responsabilidade. Tanto na minha igreja e a nível nacional de juventude, neste caso, na fala de Juventude Aliança Evangélica Guinense, com uma coordenação. E foi muito intensivo para ver cargos que tem, suma que o irmão Elton podia falar um bocado. Então, e foi momentos de muita experiência pessoal com Deus e foi também momento de muita responsabilidade na minha vida, para me perceber como Deus está a confiar uma certa responsabilidade. E a certa responsabilidade, a mim pessoalmente, deve ser grato a essa confiança que Deus está a depositar na minha mão e de poder fazer. E foi um momento que Deus e mais papel comigo. E tem um versículo que me pega tipo em alicerce, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versos 10, que fala tudo aquilo que chega na mão para fazer conforme as forças, porque não há lâmpada de que nós não vai e que tem trabalho, que tem conhecimento e que tem sabedoria. Então, toda a oportunidade que Deus está dando em momentos de não abraçar e não fazer com que o trabalho e o reino de Deus se expande. Simplesmente Deus está dando uma oportunidade de não ser útil a esse reino. Então, basicamente, essa é a motivação. Amém. Amém. Então, tudo aquilo que chega no mundo para não fazer, não tem que fazer com uma responsabilidade. Esta levamos logo para a segunda pergunta. Irmão Vitor, vou lembrar qual que seja o primeiro viagem que vou subir ao altar do Senhor para pregar?
Nunca lembro a data, mas lembro foi na minha adolescência e lembro falar de filho pródigo. E foi o primeiro vez que eu subi na púlpito, como falando, na Igreja Evangélica Missionária Kairos, do Bairro Militar. Lembro aqui que saiu para líder de adolescentes no momento e saiu para a missionária Elsa. Então, e começou a preparar naquele momento para pregar nós próprios, não está a subir púlpito, para pregar na cultos de adolescentes. Então, esse foi o primeiro vez que eu assumi púlpito para poder partilhar a mensagem de Deus. E nessa mensagem que eu vou falar de filho pródigo, e tem algum impacto na minha vida própria e você nota também algum impacto na vida dos colegas na altura? Bom, na vida de colegas eu pude ter falar nunca nota. A mim na altura é muito inexperiente nessa área de pregação, mas filho pródigo sempre para mim tem um significado que tem a ver mesmo com minha vida pessoal. Aqueles que eu conheci minha história de vida, se vê como muito novo, perdi minha papel. Então, naquela fase de minha adolescência, a gravidez está questionando para mim que é possível perder minha papel e viver fora de abraços de minha pai. Então, primeiro vez que eu tenho contato com a história do filho pródigo e fica uma marca na mim. Tipo, quando eu senti como meu filho fora de casa, tipo, filho fora de casa desse papel. Então, e se não combinaram para pregar, eu senti como talvez por ser um momento de eu poder aprofundar mais meu conhecimento acerca do texto, que está falando de filho pródigo, e também de eu poder partilhar. Se eu perguntar basicamente, quais pontos compartilhar durante a pregação daquela mensagem, ele falou, não, nunca lembro, nunca sei, mas lembrar, essa foi a primeira pregação da minha vida de filho pródigo, para ver algo que não tenho desde minha infância. Amém. Então, eles me demonstraram como Deus, aquele papel sempre presente, que sempre está com braços abertos para si. Amém. Amém. Então, irmão Vitor, acerca de pregação, alguma vez você chega de prega aquilo que eu preparo? Quer dizer, ou preparar uma mensagem, me sentir tão confiante, ou eu chego no altar para pregar, vou pregar alguma coisa? Ia acontecer sim, ia acontecer 2 vezes. A primeira vez que ia acontecer no Brasil. Convidaram para pregar num encontro, um encontro de missões que eu estava fazendo. Estava na história na Fortaleza, me convidaram para aquele encontro missionário na Minas Gerais, Pirapora. Onde me convidaram para uma mensagem ligada à missão. Onde eu subi púlpito, no decorrer de culto, aliás, algo está a falar de mim, para falar de um outro assunto. Não tenta resistir, eu já quando chega ao púlpito, acaba de falar de mensagem mesmo que eu preparo e falar de oportunidades que Deus está dando de servir Deus. Então, esse tema que eu vim falar dele naquele momento e foi assim algo muito espontâneo, mas que eu sinto mesmo como isso é muito mais fluente do que aquilo que eu me preparava. Então, esse para nós é como que Deus é Ele que está controla esse trabalho e Ele que está maneja aquilo que me estipa e acontece. Amém. Então, eles me mostraram como trabalho de Deus e de si e que convém não resistir a hora que Ele não papel. Irmão Vitor, o que você acha para o altar do Senhor? Falar de altar do Senhor, neste caso, não me estou falando de como tudo aquilo que pode tocar com o lugar sagrado de Deus e deve ser algo de reverência. Ora, quando nós falamos de algo de reverência e de como e lugar onde a nós não está usando para poder transmitir a voz de Deus. Se não parar um bocadinho, não voltar lá para a antiguidade, não pode ouvir como sempre que assunto e altar do Senhor é algo que está levado muito sério e um sacrifício que está levado a Deus. Então, esse sacrifício a Deus é preciso para não fazer com muita responsabilidade para mim. Deus, como a Bíblia mesmo fala, com Deus ninguém está brinca. Então, a hora que nós falamos de altar do Senhor, não temos da voz, basicamente não está pensando no púlpito. Então, a hora que assunto de púlpito, a mim sempre está falando subir púlpito para partilhar qualquer que seja, mesmo para cantar, para dirigir, para partilhar um versículo ou para partilhar a mensagem de Deus, e deve ser algo com muita responsabilidade para
e uma oportunidade, primeiro, que Deus ainda dá de você bênção. Mas antes de você bênção à congregação, primeiro, a boca precisa ser alguém que não sente que ligação íntima com Deus, e para Deus se podia usar. Então, falar de altar do Senhor e falar de um lugar onde que Deus podia usar, e também não pode sair que aquele lugar com maldição, hora que não usar de maneira indivíduo. Quer dizer, de maneira que Deus quer sentir feliz com nós. Então, altar do Senhor é só na igreja? Não. Altar do Senhor e só na igreja. Para mim, aqui é altar do Senhor e só na igreja. Se não estamos a púlpito para poder partilhar a mensagem, não chamar de altar do Senhor, não pode, na outra palavra, falar de como não vida deve ser o altar do Senhor. Para mim, que não vida deve ser o altar do Senhor. Misti pega um bocadinho de contexto de São Francisco de Assis, que a famosa frase que aos quase tudo que a gente está usando, prega evangelho todo dia de vida. Hora que for necessário, usa palavras. Que é que São Francisco de Assis me está falando que é essa famosa frase. E de como a vida deve ser um instrumento de pregação do evangelho. Quer dizer, no testemunho, na forma de andar, na forma de lidar com gente, no caráter, no comportamento, deve ser um altar do Senhor, aquilo que está sentindo, ou aquilo que Deus está sentindo como e podia usar para poder abençoar esse povo. Então, na vida deve ser o altar do Senhor. Lembra num partilha como faço, segundo verso que prega, e no livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. E versículo fantástico na minha vida. Quer dizer, não podia olhar que o apóstolo Paulo não aconselha Timóteo de falar que ninguém lhe precisa uma você jovem ainda. Mas antes, busca ser exemplo para fiéis. Os fiéis ainda falaram de quê? Ainda falaram de crentes. Ainda falaram de aqueles que conhecem Deus. Para nós, não busca ser exemplo na palavra, na fé, na trato, no amor e na maneira de comportar perante a sociedade. Então, na vida e um altar do Senhor que Deus deve estar todo dia, constantemente, sem pausa. Amém, amém. Então, eles me mostraram como altar do Senhor é próprio a nós. É que só que púlpito na igreja. Isso quer dizer que, além de palavras, não maneira e deve de ser aquilo que não glorifica o nome de Deus. Irmão Vitor, para avançar para a última pergunta, antes de considerações, se eu falar o papel numa palavra, eu falar de sociedade. E num dos debates na juventude que estava a falar de alguma influência que a sociedade está tendo, que está fazendo com que guintes, principalmente para ser aceitado na sociedade, e está fazendo com que boa assumir a certas coisas que nem sempre serão bom, mas para ser aceitado, botar acabar para bem naquela coisa. Nesse caso, como sendo um pregador, não me esqueci se contra um pregador, palavra que está prega na púlpito, e deve ser se vida, ou quer dizer, santidade que está mostrando naquele momento que está na púlpito, e tem que acompanhar para se vida fora da igreja, ou é só naquele momento dentro da igreja e na púlpito? Ok. Me faz essa pergunta muito interessante. Mas antes de responder as perguntas, me dá um retrocesso um bocadinho atrás, aquele que me fala de São Francisco de Assis, que fala prega o evangelho todo dia de vida. Se não falar de servir Deus, então, e deve de ser uma vida em conformidade com aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Nunca pude pensar como servir Deus deve de ser na congregação, na igreja. Deve de ser entre os irmãos. Tipo, a hora que nós está na família da fé, não mostra ser santo. A hora que nós está deslocado naquele lugar lá fora, onde que gente se recebe como a nossa crente, não vive uma gente mundano. É como Jesus fala eles de hipócritas. Então, servir Deus, só assumir púlpito e deve ser na vida constantemente, dia após dia. Quer gente não olhando, quer gente que não olhando, quer nós está na púlpito e quer nós está na que sociedade nem puno fazer conforme a sociedade está ordenando para nós fazer, de já que na vida com Deus está tendo mais impacto. Para a hora que não nega prazeres de nossa carne, não desafia ofertas diabólicas e não mantém santidade, aquilo que genuinamente uma autêntica pregação. Para na vida de lá que Deus está provando. De lá que Deus está aprovando a fidelidade nesse serviço. Porque arriba de púlpito, não pode fazer uma que o fariseu está fazendo, está ensina, mas não
aquilo que a Bíblia fala que está vive. Então, servir Deus exige muita responsabilidade dentro da igreja, fora da igreja e em qualquer lugar onde nós estamos, e vale a pena manter fidelidade à palavra do Senhor. Amém. E só para falar de como Vitor aí fala de uma coisa muito importante que fala no vida mesmo e altar do Senhor. Então, antes de nós ir para o púlpito, a nós mesmos não tem que viver aquilo que nós na Bíblia partilhar com irmãos. Quer dizer, e tem que fazer impacto na nós primeiro, para começar para sentar para outros. Irmão Vitor, nunca se disse que tem alguma coisa como ministerial, alguma pergunta que nunca fazia que acha relevante? Bom, bem e que a pergunta que é que eu me estou a falar e desafia agora quando eu assistir esse vídeo. Me estou a falar de como Deus e de certa forma e na pera boa contribuição e na pera bom empenho, principalmente para o ser crente e principalmente a nós que somos jovens gosta de desafiar a juventude para ver como a minha jovem e na vive juventude e mas com uma certa responsabilidade. Me estou falar de como pensa tio a hora que apóstolo Paulo ainda fala a Timóteo como para cá ninguém lhe precisa enquanto jovem, mas muito antes busca ser aquilo que anda conforme ensinamentos da palavra de Deus. Para ver como a nossa sociedade a nós e entra num tipo de discrepância que a nós próprios jovens não ficam escandalizados. Mas essa escandalização que está causando e para ver nunca busca ter intimidade profunda com Deus. Nunca deixa Deus se usa na vida de maneira que não pode se separar, não pode ter um discernimento de saber qual que santa, perfeita vontade de Deus, que Deus é para nós viver. Então, me estou falando que jovem, a boca mulher, a boca homem grande, em geral, a boca está chamado de servo de Deus, tenta de sua vida para ser um instrumento de bênção na mão de Deus. Lembra de como a Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, falando, na tudo aquilo que nobre, mais importante, para nós não respeitar Deus, não guarda assim mandamentos, para esse não tiver, esse não tiver e também não tiver. Versículo 14 fala, ora que não vai fazer assim, Deus tem esse julgamento. É julgamento e fala, não só para coisas boas que não fazem, e suma também para aqueles que serão mal. E para aqueles julgamentos e coisas mal bem sobrecair, riba de nossa vida, não obedece Deus, não guarda assim mandamentos, para ver ele que não tiver. E que Deus está abençoado. Amém. Muito obrigado, irmão. Não fala Deus obrigado por esse momento abençoado. De como aprendi como não só leva mensagem, mas uma responsabilidade que Deus incumbiu. Então, no devo fazer com todo o coração, com toda a responsabilidade para ver Deus e não bem pedir conta. Não se vê como no Deus é fiel na sua palavra. Ora que papel e tá passa e ser lei para ele e cata falhar, cata mudar. Então, lembrando de como a nós mesmos e altar do Senhor somos aqui falar a voz e santificado de que o Espírito de Deus está habita. Então, não tem vida na santidade, suma que altar do Senhor no tempo antigo e era lugar santo dos santos. Esse que Deus é na perna de nós, para nós ser também santo, suma aquilo que chamamos de ser santo. Mais um vez, muito obrigado, irmão Vitor, que Deus está abençoado junto de casa e abençoe o ministério. E tudo aquilo que você fazer, lembra como Deus está com você, que estava com Josué. Amém. E eu vou também que seguindo até ali, leve essa palavra com você. Pensa no dia e noite, que Deus está abençoado. Nós estamos juntos até na próxima edição.